Vou falar mais uma vez aqui sobre essa polêmica do dízimo. Vamos abrir 1 Coríntios 9, verso 10. Ou não o diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lava deve lavar com a esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Aqui o apóstolo Paulo, ele está no verso 10, está fazendo referência às colheitas, né? Que os que trabalhavam tinham direito, né? E que ele também tinha direito. E outros versículos que fala, e aqui mesmo fala desse direito do apóstolo Paulo. Mas ele abriu mão de todo esse direito. Por quê? Porque o pregador, por exemplo, ele não pode viver do dízimo. A questão não é essa. Vamos continuar. No verso 11 aqui ele fala: Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que vós recolhamos as carnais? Ele está perguntando. Ele está dizendo aqui, olha, nós semeamos a mensagem, então vamos colher aqui as boas obras que fizemos. E ele continua, vamos ler o verso 12. Se outro participa desse poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós, mas nós não usamos desse direito. Antes portamos tudo para não pormos impedimento algum do Evangelho de Cristo. Foi o que eu falei antes, ele abriu mão do direito que ele tinha de receber as colheitas, né? Colheita do grão, já começa entendendo. E ele simplesmente não quis. Ele não está dizendo que é errado, ele simplesmente não quis, abriu mão. E no verso 13 aqui ele fala: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Ele está fazendo uma pergunta. Olha, o que é sagrado, os que trabalham da administração, né, do templo, tem o direito de se alimentar do que é do templo, ele está dizendo. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Os que estão ali frequentemente trabalhando no altar tem o direito de participar, né, do alimento do altar. Mas o que Paulo está falando aqui quando ele fala o que é sagrado? O que é sagrado aqui que Paulo está falando? Paulo que está falando que é sagrado aqui é o grão que é sagrado que está falando, tá? Não o dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, grão. Quando fala em dinheiro aqui é oferta. E ele continua: Assim ordenou também o nosso Salvador aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas vivo do Evangelho, ele abriu mão. Ele abriu mão de quê? Do dinheiro? Não, irmão, do grão. E viva do Evangelho. Viva de quê? Das colheitas. Mas aí, irmão, as igrejas vão encher de colheita, de trigo, de grãos? Não. Que ele está falando de oferta. Não está falando de dízimo. Está falando de oferta. Nada de 10% do salário de um humilde trabalhador. Nada disso. Agora vamos para 2 Coríntios 8, verso 1 ao 3. Está falando das colheitas para os crentes de Jerusalém. E também, irmão, vós fazemos conhecer a graça do Criador dada à igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo,
e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo justifico e ainda acima do seu poder, deram o que? Voluntariamente. Aqui o apóstolo Paulo está falando aqui voluntariamente. Ele está falando de que? Do dízimo voluntário? Não. Se é voluntário, se é voluntariamente, é o que? Ele está falando oferta. Oferta. É voluntariamente. 10% do grão que ele fala. Filipenses 4:10. Aqui o apóstolo Saul, ele está agradecendo pelas ofertas dos filipenses. Vejam, meu irmão, está agradecendo pelas ofertas, não dízimo, não 10% de dinheiro do salário dos filipenses. Ora, muito me regozijei no Salvador por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aqui ele continua, né, no verso 12, depois os irmãos podem ler, que ele fala que se contenta com pouco, né, não é avarento. E aí, irmão, em Mateus 23 fala do que? Fala do dízimo? Sim, mais 10% das colheitas, não de dinheiro. Fala da hortelã e o endro. Aquele povo estava na prática da lei de Moisés ainda. Ali o nosso Salvador estava vivo. Mateus, Marcos, Lucas. Estava vivo, estava debaixo da lei.